Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso AtlasCast. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou médico, trabalho na área de emagrecimento, de performance e tô aqui do lado com o meu sócio Matheus para mais um episódio, né? Vamos pra cima disso aí, Lucas. E hoje a gente tem o prazer de receber uma pessoa que é muito especial, né? Ela tem 27 anos, formada em letras. Ela construiu uma carreira muito interessante na área comercial e na experiência do cliente. Começou como estagiária em uma empresa de crédito e, ao longo de 6 anos de trajetória, foi crescendo dentro da empresa até assumir hoje o cargo de líder de um time. Nesse período também teve projetos importantes como o Chorus, trabalha com os experts no processo comercial e participou de negociações que já movimentaram mais de milhões de reais, né? E além de tudo isso, tem uma conexão especial aqui hoje, né? Porque além disso tudo, ainda é noiva, É a né? grandiosíssima noiva e, se Deus quiser, parceira pra essa vida inteira. Então, seja muito bem-vinda, Elisa, obrigado pela oportunidade e acho que vai ser uma noite muito boa, nós vamos poder conversar bastante sobre muita coisa. Muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz pelo convite, muito orgulhosa do projeto de vocês. Eu sei quanto vocês buscam cada vez mais levar conhecimento para as pessoas. E esse é um projeto que eu sou muito apoiadora e estou muito feliz com o convite. Muito obrigada. Vamos falar de carreira, de negócio, que é isso que a gente gosta, não é? Perfeito. Pra começar, a gente tem um lema aqui do nosso podcast que é sustenta. Elisa de Paula Reis, o que você anda sustentando nos últimos anos até esse momento, nesse marco aqui de estar sendo convidada para o nosso podcast para falar um pouco da sua carreira? De hoje para trás, esses últimos anos, o que você anda sustentando aí? Eu acho que eu aprendi a sustentar muito os meus sonhos. Eu aprendi que eu preciso batalhar o máximo possível pelos meus sonhos e sustentá-los. E sustentar quer dizer assumir risco, quer dizer abrir mão de algumas coisas, quer dizer, de fato, você refletir, você recalcular a rota, mas você está focado no que você quer, no que você almeja. E isso é sustentar. E sustentar a carreira que eu tenho hoje não é fácil, existem muitos desafios, mas faz parte do meu sonho. Então, é isso, eu tenho sustentado a minha carreira, a minha vida, o meu relacionamento muito bem sucedido. Um casamento que tá para vir. E acho que tudo isso faz parte de um projeto de vida que a gente precisa sustentar a longo prazo. Então, são tantas variáveis, né? Exatamente. Você falou sobre a questão de sustentar sobre a sua vida, né? Que é todo um projeto de anos com uma visão de futuro. Mas hoje a gente vê que muita gente está querendo resultado muito rápido, né? Você acredita que hoje as pessoas têm essa capacidade de sustentar o processo ou não? Algumas pessoas, depende da área da vida. Eu acho que é muito relativo. Falando na questão profissional, né? A gente vê muitas pessoas, principalmente dessa geração que está começando a trabalhar agora, que elas querem muito resultado imediato, né? A minha carreira, ela começou dentro da experiência do cliente, né? Ela começou de forma despretensiosa. Eu conheci a profissão através da minha irmã e eu falei, nossa, legal, eu gosto de me comunicar, eu me importo com as pessoas e eu gostaria muito de conseguir ajudá-las, né, em algum aspecto. E aí me foi apresentado o Customer Experience e eu falei, nossa, legal, vou me candidatar para uma vaga aqui, quem sabe? E aí consegui entrar na Juros Baixos como estagiária, fui aprendendo. Nos primeiros 3 anos, eu fiquei ali na posição de estagiária até, de fato, batalhar por uma promoção. E essa minha primeira promoção, ela foi muito bem estruturada e ela precisou de muita sustentação a médio prazo para que ela acontecesse. Então, é muito relativo a gente pensar que, às vezes, as pessoas que são extremamente competentes, mas não conseguem ter estrutura mesmo para sustentar o processo, sustentar que, às vezes, a promoção ela não vai vir no momento que a gente quer. Então, eu acho que exige um planejamento de carreira muito claro, principalmente da empresa, ela precisa ter esse plano de carreira mesmo muito claro, que às vezes não é o que acontece.
Então, é importante também que a empresa exerça esse papel para com os profissionais, né? Então, acho que é relativo. Às vezes, as pessoas querem muito estarem baseadas no imediatismo, mas a longo prazo não funciona. A longo prazo, essas pessoas que querem esse imediatismo veem que não basta só a motivação do momento, né? Exato. A motivação vai dar aquele start, né? O play no processo, mas que precisa ver, que precisa sustentar e precisa ter uma estratégia para poder realizar esse plano de chegar de um ponto A para o ponto B. Não é só uma motivação. A motivação começa, mas é uma estrutura, um processo que é feito até chegar lá. Acho que principalmente no corporativo a gente tem muito o que a gente chama de soft skills e hard skills. Então, às vezes, uma soft skill você já é super desenvolvido na sua comunicação, você já é super desenvolvido no que você precisa para ter uma promoção, por exemplo. Mas, às vezes, aquelas atividades do dia a dia, né, você ainda não está preparado. E isso é com o tempo, é com o planejamento, é com estrutura. Então, é importantíssimo você ter clareza disso desde que você comece a sua vida profissional, né? Show. Deixa eu fazer um adendo. Quando você fala de Customer Experience, eu sempre bato na tecla assim, o que é, porque muita gente não sabe e tem dois vieses. Um que as pessoas deveriam saber, principalmente quem empreende e que tem negócio e quer escalar o seu negócio, porque isso faz parte de um processo super importante das empresas. E a parte que não sabe mesmo, que a gente tem que educar a nossa audiência e as pessoas com que a gente conversa. Beleza. Então, divide pra gente o que é, e se você quiser fazer o comparativo do CX e do CS, que as pessoas também gostam, assim, às vezes, de saber quando elas começam a conhecer essas terminologias. E o que você teve que fazer para sair de estagiária dessa área, de analista, até chegar no cargo de liderança dessa área? Tá bom, vamos por partes. Experiência do cliente, ela nada mais é do que a troca que o cliente vai ter com a sua marca. O que ele precisa, o que a marca precisa desenvolver para que o cliente tenha uma experiência positiva. Então, isso parte desde o primeiro contato, desde da pessoa pesquisar aquela empresa, dela pesquisar aquele serviço, até o final de uma venda ou talvez uma não venda, né? O sucesso ou o não sucesso daquela operação. Então, a experiência do cliente é o movimento que a empresa faz para que aquela pessoa que precisa do seu serviço, que precisa do seu produto, saia satisfeita. E aí a gente entra para o sucesso do cliente. O sucesso do cliente é um movimento pós-experiência, né? Aquele cliente que já consumiu o seu produto, que já está dentro ali do seu processo e faz parte da sua esteira da empresa, o que a gente vai fazer para ela permanecer? Então, o que é sucesso para uma empresa? Na empresa que eu trabalho, por exemplo, que é uma empresa de intermediação de crédito, o que a gente pensa por experiência do cliente? O que eu posso disponibilizar de experiência? É uma boa usabilidade dentro do site? É um suporte de WhatsApp que seja rápido? É uma resposta com uma empresa parceira que eu preciso fazer uma intermediação? Sim, isso é a experiência do cliente. E o que é sucesso do cliente para o meu produto, né? No caso, seria um empréstimo efetivado. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Não depende da gente. E o que a gente pode proporcionar de sucesso para ele? Então, olha, vamos fazer uma reativação desse cliente, vamos entender qual que é o perfil de crédito, vamos entender o que a gente pode fazer para ajudar com que a vida financeira dele melhore. Então, eu acho que é uma forma muito didática de explicar que a experiência do cliente é o processo e o sucesso do cliente é o pós. Certo. E nesse processo seu de estágio até liderar, o que você teve que fazer para chegar a esse ponto com sucesso? Eu acho que a primeira coisa foi centrar a minha cabeça de que eu precisava ter um plano de desenvolvimento muito bem definido. Eu venho de uma empresa em que não existe... claro que existe, né? Mas não é uma coisa engessada a hierarquia da empresa. Então, as lideranças sempre conversaram de forma muito próxima com todo mundo. A gente tem muita clareza, muita abertura. E quando eu entrei na empresa, eu fiquei muito confusa com tudo isso. Porque, apesar de ser uma empresa fora da curva, eu queria muito me desenvolver rápido. E aí, essa questão do imediatismo. Às vezes, a gente espera da nossa profissão mesmo, até da nossa capacidade, do nosso conhecimento, coisa que a gente não pode entregar.
Então, quando eu entrei, eu estava muito com uma expectativa de promoção, de desenvolvimento, de... Sei lá, eu comecei no WhatsApp e aí eu queria olhar para Instagram, queria olhar para Reclame Aqui, sendo que não era o momento, né? Não cabia a mim fazer aquilo. E eu me frustrei. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô exercendo o que eu gosto de fazer, eu tô apenas respondendo o WhatsApp. E aí eu tive uma gestão que me guiou, que me centralizou e falou, olha, Elisa, qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? O que você quer atingir? Você quer ter uma liderança? Você quer ter um cargo bem posicionado aqui da empresa? Ótimo, a gente vai te desenvolver. Então, acho que a primeira coisa e a principal que eu tive que ter foi paciência e ter um plano muito claro do que eu precisava desenvolver, quais eram as habilidades que eu precisaria necessariamente ter para assumir o cargo que eu gostaria. Isso levou tempo. Tem 1 ano que eu estou na liderança, mas eu passei por 2 promoções, né, já. E isso me trouxe muito aprendizado e muito potencial de hoje conseguir ensinar as pessoas a fazerem isso. Certo. Só mais um adendo. Desenvolver pessoas. Você está em um estágio da vida que a liderança, além de ter responsabilidade do cargo, ela tem a responsabilidade de desenvolver assim como você foi desenvolvida. Qual é o colateral de uma empresa que não pensa no desenvolvimento do colaborador? Porque a gente, às vezes, vê pessoas que começam negócios grandes, mas que não abrem espaço para que aquela pessoa consiga sair do cargo básico que ela foi contratada. Por exemplo, entrou como estagiário e, de repente, você efetiva a pessoa, mas só para não mantê-la como estagiário. Mas, não assim, eu preciso montar um plano de carreira para que essa pessoa tenha em mente que ela pode almejar chegar num cargo de liderança. Qual que é o processo que você trabalha hoje que você poderia compartilhar para pessoas que têm negócios também? Eu acho que a primeira coisa é ter clareza como gestor, como founder, de onde você quer levar a sua empresa. Se você quer ter pessoas júniores, se você quer ter pessoas extremamente experts, extremamente dedicadas e extremamente all-in ali com a sua empresa. E isso vai muito do modelo de gestão. Então, o desenvolvimento de um profissional dentro de uma empresa é 100% dependente do seu modelo de gestão. Se você tem um bom modelo de gestão, se você quer que as pessoas se desenvolvam junto com a sua empresa, você precisa deixar claro isso para o seu funcionário desde o início. Se isso não acontece, a gente perde pessoas boas, a gente perde pessoas que têm possibilidade de se desenvolver, mas a gente também perde pessoas que não dão match com o negócio. Então, eu acho que se você não pensar primeiro no seu modelo de gestão, em como você quer hierarquizar a sua empresa, você nunca vai saber se você pode, se você tem capacidade e, principalmente, se existe espaço para desenvolver pessoas. Um exemplo muito claro disso foi a minha primeira promoção. Eu vim de um time que não existia o cargo de coordenador. Não existia o cargo de coordenador, era uma pessoa ali que gerenciava todo mundo. E esse cargo passou a existir porque a gestão da empresa é muito bem fundamentada no desenvolvimento dos colaboradores. E a gente falou, beleza, onde eles vão se encaixar, né, nesse novo momento dela? A gente não quer perder ela. Então, o que a gente precisa fazer? A gente não quer perder ela, né? Mas, enfim, a gente quer que ela se desenvolva aqui dentro. Então, o que precisa ser feito para que ela continue, para que ela goste de estar aqui dentro? Porque se a gente não gosta de estar na empresa, não adianta. Você pode oferecer milhares de promoções, você pode pagar o máximo que você puder que a pessoa não vai ficar. Com certeza. Então, a primeira coisa é, de fato, o modelo de gestão. O que os gestores querem com a empresa? Eu quero ter uma empresa que o colaborador vai entrar e vai sair e tá tudo bem? Ou eu quero ter pessoas a longo prazo? Eu quero ter pessoas que construam um negócio comigo. Entendi. E agora, a empresa ela precisa ter a identidade e os princípios e os valores dos gestores principais. Mas você é uma líder de uma equipe, então não deixa de ter o seu jeito de liderar. Então, como que você, na sua experiência, quais que são as maiores dificuldades de liderar um time dentro de uma empresa? Eu acho que a maior dificuldade é a gente conseguir traduzir o que a empresa pensa, o que a empresa quer para o futuro, para as particularidades de cada pessoa.
Eu lidero um time de 4 pessoas, então eu tenho 4 pessoas que pensam diferente, que estão em níveis de evolução diferentes, que têm objetivos diferentes, que têm habilidades diferentes. E eu preciso juntar essas 4 pessoas para um bem maior, que é a experiência do nosso cliente, e ainda assim traduzir o que a Juros Baixos acredita. Então, a gente tem muito, e é uma questão que a gente sempre bate na tecla, que a gente não tem, por exemplo, um horário fixo. Então, você precisa entregar resultado? Você precisa. Mas a hora que você vai entregar esse resultado, tá tudo bem. Então, é muito difícil até a gente trazer esse senso de responsabilidade para todo mundo, porque cada um pensa de um jeito. Então, o principal desafio, para mim, de liderança é como eu vou conseguir unir as particularidades de cada um e aproveitar o melhor de cada um para o meu objetivo final, que é gerar uma boa experiência para o meu cliente. Certo. A gente tem uma empresa de marketing, né? Perfeito. Eu vou ligar com essa questão de modelo de gestão. Boa parte das pessoas, elas não precisam de uma empresa de marketing para organizar o seu negócio. Elas precisam de uma consultoria de gestão para organizar o negócio e dentro dessa organização ter um time de marketing, um time de experiência do cliente, pessoas que trabalham com sucesso do seu cliente, um comercial forte. A gestão, ela organiza tudo e a partir disso a empresa funciona. Por que eu digo isso? O que você enxerga em modelo de gestão a ponto de a pessoa achar que aquele modelo está funcionando e ela nem perceber dentro da operação que ela está fadada e às vezes contratar uma empresa de marketing, por exemplo, para tentar fazer com que aquilo seja resolvido? Para mim, isso é muito claro. E é uma frase muito irrevogável. Sem dados, você só tem uma opinião. Então, se você não tem dados, se você não tem conhecimento, se você não tem controle de tudo o que acontece da sua empresa, desde uma venda perdida a um contrato bem-sucedido, você só tem uma opinião, você só tem uma imaginação de como está o seu negócio. Então, o principal, e acho que o que a gente precisa mais bater na tecla para os gestores e para as pessoas que querem empreender tenha 100% de controle do seu negócio. Entenda onde está o gap, entenda onde você precisa melhorar, seja 100% aberto a recalcular a rota. Isso é importantíssimo, não adianta você ficar ali insistindo em uma coisa que não dá certo, você perde várias oportunidades de conseguir se reestruturar de maneira mais rápida. Então, eu acho que a frase que vai resumir tudo isso sem dados você só tem uma opinião. A falsa sensação das pessoas acharem que precisam de mais marketing, e marketing é geração de demanda, precisam aparecer muito mais nas redes sociais, na rádio, ou banner, outdoor, panfletos, para gerar mais vendas. Boa parte das pessoas entendem que está vendendo mais, está crescendo também, mas de repente você nem precisa. As pessoas não precisam vender mais, elas precisam estruturar primeiro, né? Então, de repente, o modelo de gestão está totalmente atrapalhado e ela acha que vai resolver isso com mais venda, com mais faturamento. E é olhar no detalhe, né? É de fato você, primeiro, olhar no detalhe, ter o controle do seu negócio e depois ter pessoas de confiança na liderança, né? Se você é um founder e precisa ter pessoas que liderem para você, você precisa confiar 100% nessas pessoas, né? Porque elas vão estar sendo a cara do seu negócio em determinada área, né? Então, é de fato você estruturar um processo em que, ao final do mês, você vai saber tudo o que aconteceu dentro do seu negócio, seja ele qual for. Com certeza. E em relação a esse processo de vendas, qual que é o erro que você já percebeu que é mais comum das empresas cometerem e que às vezes acham que estão fazendo muito certo, que estão exatamente no lugar e não acham onde é o erro desse processo todo, mas que, na verdade, é onde está matando todo o processo? Eu acho que o erro é não ter processo. As pessoas acham Entendi. que... no exemplo de uma loja física, por exemplo, vou colocar ali 20 pessoas para vender e é isso. Não.
Você precisa, primeiro, conhecer o seu cliente, você precisa entender qual é o público que você atende, você precisa entender a classe social do público que você atende, você precisa definir o que a sua marca quer transmitir para o seu cliente. É todo um processo e todo um estudo que precisa ser feito para além de você colocar pessoas para vender na porta da sua loja. Isso se torna muito mais grave nos negócios digitais, porque no negócio digital você não sabe como a outra pessoa está ali falando com você. Então, se você não tem um tom de voz definido, se você não tem uma pessoa que conhece 100% do seu produto, se você não tem uma pessoa que está 100% dedicada a vender para você, a venda não vai acontecer. Então, acho que de fato, definir o processo. O que é a venda para a minha empresa? O que o meu cliente precisa necessariamente ter quando ele compra alguma coisa de mim? E uma outra coisa que eu acredito, a minha visão leiga sobre todo esse processo, é que muitas empresas querem falar com todo mundo. E aí acabam não falando com ninguém. Uhum. Então, já foi até caso da gente conversar em outras ocasiões de uma certa empresa que precisava falar com o público, mas que no seu processo que eles tinham de marketing, de propagandas, falavam com pessoas totalmente aleatórias, pessoas que muito provavelmente não iriam comprar daquele produto, então estava levando boa parte de um aporte financeiro para uma área onde achava que poderia ter algum retorno, sendo que, na verdade, estava simplesmente jogando dinheiro fora, porque aquele pessoal não iria comprar do produto. Para mim, que tem a visão dos dois lados, é muito claro de que falta estratégia. E essa estratégia, na maioria das vezes, ela não é culpa do time de marketing que está jogando tráfego para o público errado, que está atingindo o público errado. É da gestão, que não tem conhecimento de causa do que é o cliente, do que é o produto e, principalmente, não tem um processo definido. O que eu quero atingir no final da minha venda? Qual é a transformação que eu quero gerar para a pessoa que compra de mim? Eu concordo plenamente. Esse assunto é um dos assuntos mais importantes antes de alguém colocar um produto ou serviço. Por quê? Todas as reuniões que eu tenho de venda tem duas fases. A primeira é que quem sonhou com aquele negócio, dificilmente ele quer abrir mão das suas convicções. Uhum. E tá tudo bem recalcular a rota. Existem pouquíssimas leis universais. Não é porque você começou um negócio pensando que deveria seguir aquele curso, que em algum momento você pode repensar e se deparar com uma situação diferente. Então, a pessoa fala assim, ó, eu vendo para todo mundo, realmente, beleza. Só que em um cenário estratégico, a gente tem o ICP, né? Que é o seu cliente ideal. Ideal Customers Profile. O que você vai fazer com isso? Você já viu propaganda da Ferrari passando na Globo? Não. É bem provável que alguma pessoa possa vir de baixo, ascender socialmente e um dia ter condições de comprar. Só que é um lugar popularizado. É isso que as pessoas não entendem. Que as pessoas que estão consumindo a Globo não são as pessoas que são clientes. Não é o cliente ideal Da Ferrari. E aí, quando você às vezes vai falar com a pessoa, ou com o empresário, a pessoa quer vender para todo mundo. Porque, geralmente, vender para todo mundo, a pessoa pensa em gerar receita e gerar faturamento. Em algum momento, você pode até vender para um público A, depois você pode vender para o público B, público C. Não estou falando nem de estratificação social. Estou falando de, por exemplo, uma mulher que tem uma questão, um salão de beleza. Ela pode atender em casa, ela pode atender no seu salão, ela pode atender em domicílio, ela pode fazer isso em vários lugares. Dentro disso, ela tem várias mulheres que podem ser atendidas, mas o público é totalmente diferente. Às vezes, uma que quer ser atendida no domicílio é porque ela passa o dia todo trabalhando, por exemplo, e no conforto do horário que ela pode, ela não consegue ir lá e a pessoa vai atender ela em casa depois do expediente. Esse é um público ideal. Aí, às vezes, a pessoa tem condições, você tem um negócio em um lugar mais longe do centro, por exemplo. O seu público ideal pode ser uma pessoa que tem carro para ir até o seu negócio. Então, quando a gente fala de público ideal,
boa parte dos empresários falam assim, não, meu público ideal é todo mundo. Qualquer pessoa, de fato, pode entrar em contato com você para adquirir seu produto ou serviço. Mas você tem que focar naquele que realmente vai, na média, trazer mais faturamento para dentro do seu negócio. Exatamente, exatamente. Isso é um erro muito claro de que, às vezes, os próprios idealizadores da empresa não sabem. E aí eles estão ali à sorte. Quem comprar de mim, comprou. E eu acredito que um outro erro que é muito comum de acontecer nas empresas é considerar que um bom vendedor é aquele que conversa demais. Exato. Né? Então, aquele que conhece todo mundo, que é super educado, super agradável. Lógico que eu acredito que isso faz parte. É uma premissa. É um pré-requisito, É. né? Mas vendas é muito mais técnica do que realmente Exato. conversar Eu por discordo conversar. do pré-requisito. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, mais calada e eu vendo muito bem. É. Então, acho que é treinável. Vendas é uma habilidade treinável. Na verdade, todas as habilidades são treináveis, mas a vendas em específico, ela é, além de estratégica, ela precisa ser intencional. Então, se eu tenho a intenção de convencer um cliente, eu vou usar as minhas melhores habilidades para conversar do tom de voz dele, para conversar da maneira que ele fala, para rir com ele, para ele se sentir mais confortável. Então, não é só você se sentir confortável em falar com todo mundo, não. Você precisa ter a sensibilidade de entender o que o seu cliente quer ouvir. Isso é técnica. Eu concordo. E sobre vendas é um assunto que eu defendo demais. Você pode ser um vendedor. Você vai pegar as suas áreas de potência e colocar ela na forma com que você consegue vender melhor. Por exemplo, você falou que tem um perfil mais ambivertido, né? Que você nem é introspectiva e também não é uma pessoa extremamente extrovertida. Mas eu, por exemplo, tenho um perfil muito mais comunicador. A venda no X1 pra mim, a venda no one-on-one, É muito mais fácil. é muito melhor pra mim. E aí eu aperfeiçoo essa habilidade de, por exemplo, saber fazer um rapport, né? Que é você ter mais contato com a pessoa, conseguir ali ter uma troca do desejo dela, entrar um pouco mais na vida, fazer... Então, tem pessoas que querem isso também. Mas se você for uma pessoa mais introspectiva, você pode vender pelo WhatsApp, você não precisa conversar com ninguém, ué. Você pode digitar mensagem, você pode qualificar. E dentro de um processo de vendas, não tem só a pessoa que fecha vendas. E aí, por que a gente defende muito isso hoje? Tá em voga, todo mundo falar de vendas. Beleza, tem gente que fala e não vende, e a gente fala porque vende. Né? Em vários lugares. Mas você tem um processo em que tem pessoas que estão no processo disparando para algumas pessoas uma mensagem de comunicação, você está vendendo também dentro do processo. Aí tem a pessoa que vai qualificar essa pessoa que chega no canal. Ela, de repente, não precisa ser extrovertida e comunicativa, sorridente. Tem a pessoa que vai ser aquela pessoa que vem de reunião, que é o closer, por exemplo. Então, essa pessoa que é o closer, ela vai usar totalmente a sua habilidade de quebra de objeção, a habilidade de falar mesmo ali, de fazer conexão com o cliente, e aí de pedir a hora do pagamento mesmo. De repente, tem pessoas que não têm. Mas dentro de um processo, todo perfil de pessoa pode estar presente nesse processo. E acho que mais uma coisa que vale ressaltar é que hoje em dia na internet todo mundo é vendedor. Vendas não é mais só você fechar um negócio e receber por isso. O Lucas, quando ele posta um vídeo no Instagram dele, ele tá vendendo. Ele tá vendendo ele tá vendendo o trabalho que ele faz. A gente, quando posta alguma coisa no nosso Instagram, claro que especificamente sobre experiência do cliente, sobre vendas, a gente tá vendendo. A gente tá vendendo que a gente tem uma consultoria para estruturar o comercial das empresas. Então, vendas, ela é muito além do que você ter um produto específico, um serviço específico e receber por isso. Então, essa habilidade, ela precisa ser treinada principalmente para quem está chegando no mercado agora. Sim, sim. E até na hora que eu tô com o paciente, que eu tô organizando um plano terapêutico, Exato. o processo de explicar, de
fazê-lo entender como vai ser o tratamento, o acompanhamento, é um processo de venda. E eu não estou falando de vender um remédio, vender alguma coisa, mas de convencê-lo, mostrá-lo dos benefícios do que ele vai, quais são as consequências dele realizar aquele tratamento. A gente vende o tempo todo, as pessoas parece que não, e parece que agora virou um discurso clichê também. Nós acompanhamos muito vendedores, né? E temos alguns experts no mercado e pessoas que a gente ancora para fazer isso. Por exemplo, Flávio Augusto fala muito disso, a gente se vende o tempo inteiro. Sim. E é verdade, você vai procurar um emprego, você tem que saber se vender. Você vai explicar uma pessoa alguma coisa, porque venda é troca, né? Então, antes não trocava moedas, mas trocava por escambo. Então, a gente trocava produto por produto. A partir do momento que eu envolvi questões monetárias, a moeda fiduciária, por exemplo, então eu troco o meu serviço, o meu produto, por uma moeda e essa moeda vai escoar para outro lugar. E aí, a partir desse momento, esse processo se profissionalizou e as pessoas não entendem que esse processo é profissional. Quem está chegando no mercado não tem condição, às vezes, de fazer um time de vendas. Mas a acessibilidade hoje de você conseguir entrar no chat GPT e pedir para ele para te ajudar a construir um processo de vendas execuível é muito fácil. E até mesmo de você começar a aprender. Já que você é sozinho, você tem que começar a se profissionalizar para que pelo menos você em algum momento tenha capacidade de concorrer com quem está no mercado. Se torna muito fácil usando tecnologia, usando o que a gente tem disponível hoje. Porque quem já está no mercado, eu vou e contrato um vendedor experiente. Eu contrato um SDR experiente, eu contrato um close experiente, eu contrato uma pessoa que vai trabalhar com CS experiente. Para quem não tem, ela tem que entender que tem que ter processo. E tudo começou, às vezes, de uma oferta, e a primeira oferta, de repente, foi fácil de vender. Porque, às vezes, é um produto novo, você vendeu pro tio, vendeu pro primo, ou vendeu para um amigo. Essa pessoa comprou ou para te ajudar, ótimo, para te incentivar, ou que realmente seu produto seja bom. A longo prazo, você não consegue escalar, porque tem pessoas que não conhecem o seu produto, e dentro de um processo, nós conseguimos fazer com que aquelas pessoas conheçam, nós qualificamos aquelas pessoas e vendemos para elas. Vende. Entendeu? E para quem hoje está começando com uma empresa, seja uma empresa física, uma empresa online, ou uma pessoa igual no meu caso, que trabalho com consultas e preciso vender essa minha consulta, não é um produto físico, e seja online ou seja presencial. Quais que são as principais qualidades que essas pessoas precisam desenvolver para poder chegar nesse processo e conseguirem atingir? Eu acho que o principal, e aí vou puxar um pouquinho para o meu lado, é desenvolver uma boa experiência para o seu cliente. Hoje em dia a internet se vende sozinha. Então, se o seu cliente teve uma experiência legal, se você mandou um brinde para ele, se você fez um stories e marcou ele vai querer que você faça isso de novo. Ele vai querer receber um brinde seu de novo. Então, é de fato você pensar. Eu tenho um produto X, no seu caso, de emagrecimento. Eu consigo ajudar as pessoas a emagrecerem de forma saudável e trazer isso, uma qualidade de vida melhor, que elas tenham uma longevidade melhor. Beleza. O que a partir disso, eu vou refletir diretamente para o meu cliente? Porque é muito fácil você chegar para ele e falar, olha, vem aqui consultar comigo que eu vou te fazer ter uma melhor qualidade de vida. Dificilmente você vai convencer uma pessoa assim. Vai converter. Então, o que você precisa fazer? E aí, esse é o maior X da questão, né? A pergunta do milhão. O que você precisa fazer para que a pessoa enxergue o seu benefício de forma clara, sem que você precise explicar? Então, vamos fazer vídeo para o Instagram? Vamos explicar, vamos desmistificar coisas para os meus clientes, porque são clientes, né? Pacientes, mas são clientes. Na sua consulta, o que você pode fazer para melhorar? Vou oferecer um chá, vou oferecer um café. Tudo isso é a experiência do cliente. Todo o cuidado que você faz pensando no seu cliente vai fazer com que ele se venda sozinho. Então, acho que o X da questão eu tenho um produto específico, eu tenho uma marca, e o que eu quero que o meu cliente ideal faça ao sair
do meu produto ao sair da minha empresa. Então, é de fato como a gente vai marcar a vida daquela pessoa de alguma maneira. Então, isso é muito específico e não dá para eu falar, você tem que fazer isso, aquilo, isso, aquilo. Eu acho que é conhecimento de causa e conhecimento do público que você quer atingir também. Mas uma coisa que não pode deixar de fazer, que é de graça, abrir uma conta no Instagram E divulgar. e divulgar. Porque a primeira coisa que te faz vender algo é você mostrando que tem algo. Uhum. Eu não consigo conceber, até hoje, como as pessoas formam para uma área específica. Aí, vamos tirar do nosso conjunto pessoas que formaram porque os pais ficaram... imporam, né? Uhum. Tiveram aquela questão de imposição. Vamos tirar do conjunto pessoas que mudaram de área, que foi o que a gente conversou naquele primeiro episódio, no meu caso, beleza. Mas eu divulgo meu trabalho. Pessoas que passaram 5 anos na faculdade, se especializando, e aí eu falo de inúmeros profissionais, saem desses lugares com o mercado, às vezes, saturado, ou não, porque tem mercados que não estão saturados, mas está esperando com que você apareça também, mostrando seu serviço. Não abra uma conta no Instagram, não tem um WhatsApp que faça vendas, não pede indicação para ninguém, não tire uma foto, de repente, corporativa para se apresentar, e não precisa hoje você contratar um fotógrafo. Eu valorizo todos os profissionais, mas se você não tiver condição no momento, você já tem inteligência artificial que faz isso de maneira que seja pelo menos considerável. O que não pode deixar de fazer é você se apresentar para as pessoas. Isso que eu não consigo conceber. Porque se você não gritar para o mundo que você existe, outras pessoas que estão gritando vão pegar Passando todos pra frente. os seus clientes e você nunca vai conseguir entrar no mercado. Quanto antes você entrar, passar por esse período de espera, de formação, de construção, de sustentar, melhor. Porque nem tudo vem de uma vez. Mas se você nunca entrar, mais difícil fica. Às vezes você é até melhor do que outra pessoa, Exato. mas a outra pessoa é vista, ela fala, faz isso e você não faz nada. Então, na hora de... E hoje é muito fácil de perceber isso, porque antigamente, e há poucos anos atrás, quando a gente ia procurar alguém, algum profissional, alguma coisa, a gente procurava no Google. Uhum. Agora, normalmente, a gente procura no Instagram. Então, eu vou digitar lá um marketing, por exemplo. Se a sua empresa não tá lá, eu não vou atrás dela. Uhum. Você tá Pode fora. ser que você preste um serviço bem melhor do que aquelas que apareceram pra mim e a que eu vou fechar. Mas eu não te conheço, então perdeu o cliente. Ouvi 2 questões assim nas últimas semanas. Algumas empresas do físico podem estar fechando nos próximos 5 anos, elas vão evaporar. Se não migrarem. Se não migrar. Boa parte da operação tem que estar no digital e a gente formar profissionais que vão ter experiência para trabalhar no digital, porque senão quem tem ponto aberto comercial e depende de pagar custos fixos vão sofrer daqui a um tempo, porque as empresas digitais vão engolir. Com certeza. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos perguntas mais... um pouco mais profundas. Não vai Ai, falar ai, de casamento. Não vou falar de casamento ainda, não. Deixa o casamento pra daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Até porque... Não, deixa pra depois. Como que você olha hoje pra Elisa dos 20 anos, 20 e poucos, quando você começou a trabalhar? O que você poderia falar com ela, com sua experiência de hoje, sobre todo esse processo que você já passou? Eu não falo só do âmbito profissional, mas de toda a sua vida. Não sabe de nada. Mas foi muito assim. Eu passei por um processo muito difícil de... Primeiro, decidir o que eu queria fazer. Eu fiz 1 ano e meio de engenharia. E depois eu vi que não... Disso. Não? Não. E depois eu decidi, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E assim, muita gente fala, desistir da engenharia porque é muito difícil. Não foi essa a questão, foi porque, de fato, eu não me via como uma profissional bem-sucedida na área. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? E minha mãe é professora e eu sempre amei
o ato de ensinar, eu sempre gostei de ser a pessoa que transmite o conhecimento. E eu falei, poxa, eu vou fazer letras e fui, terminei o curso. E aí, no final, do meio para o final do curso, que quando eu comecei a trabalhar, ia de fato ver um outro lado, né, que na universidade não é apresentado para a gente, que é o mercado de trabalho, que é um erro gigantesco. Sim. Eu me deparei com, mais uma vez, um grande desafio que foi, e agora? Eu vou me formar e eu vou seguir no corporativo e eu vou trabalhar com as empresas que estão me chamando para ser comercial, ou eu vou largar tudo e vou dar aula? Da aula. E aí nossa, foi muito difícil tomar essa decisão e, na verdade, por um tempo eu fiquei ali meio em cima do muro, a gente criou o Chorus, a gente ficou ali, né, conversando entre as duas áreas, né, o empreendedorismo e a educação, que funciona demais e eu sou muito feliz e muito grata por esse projeto. Mas eu fui puxada de verdade para o mundo corporativo e hoje eu sou muito feliz, muito realizada, principalmente porque eu tive muita oportunidade na empresa que eu trabalho. Eu conheci, tive contato com pessoas extremamente competentes, isso me fez crescer demais. E eu sou muito feliz com a decisão que eu tomei. Não digo que ela vai ser uma decisão definitiva, não digo que eu nunca vou dar aula na minha vida, mas no momento eu quero crescer e me desenvolver mais para me tornar uma profissional melhor. Então, se eu pudesse dizer para Elisa, de 20 e poucos anos, acho que confia no que você faz, confia no seu potencial, assim. Sustenta, né? Sustenta. Eu tive fases que eu duvidei muito se eu era capaz, fases que eu duvidei muito se eu, de fato, era competente para estar nos lugares que eu já estive. E hoje eu vejo que é só o começo, que eu posso estar em qualquer lugar que eu quiser, assim. É só, de fato, ter paciência, ter estrutura e ter foco para onde você quer chegar. Vamos entrar no assunto que você é mulher, está no cargo de liderança, e em algum momento isso foi um problema para você, pegando o gancho social de causas progressistas. A gente sabe que tem muitas pessoas que ainda refutam mulheres em cargo de liderança. E como é isso? Como você concebe isso hoje? Eu tenho situações muito diferentes no meu dia a dia. Eu vejo situações em que, pô, que legal que você é líder, muito bom, você vai conseguir, você é uma pessoa super competente. E eu tenho situações que, não, você não pode estar aqui. Não é você que é para estar aqui, é uma pessoa do gênero masculino. Ele sabe mais que você, ele tem mais competência que você. Então, para mim, isso reforça cada vez mais a minha competência. Mas não quer dizer que eu não tive mais desafios. Quando eu decidi que, de fato, eu queria ser líder e que eu ia chegar nesse lugar, eu senti que eu precisaria me destacar um pouco mais do que as pessoas que já foram líderes do mesmo time, que já tiveram o mesmo salário que eu, que já estiveram nos mesmos lugares que eu estive. Então, eu precisei fazer uma especialização fora. Quer dizer, não digo que eu precisei, mas isso pesou muito na minha reunião de promoção. Então, eu corri atrás do meu objetivo e eu, com certeza, enfrentei mais desafios do que homens, né? Mas isso é bom, sabe? Porque prova o quanto a gente tem potencial, o quanto a gente pode alcançar lugares que, às vezes, as pessoas falam que a gente não pode estar. Então, eu acho que quanto mais desafios eu tiver, melhor eu vou me sentir e melhor profissional eu vou me tornar. Show. E agora? Como que tá a preparação aí para agosto? Eu vou mudar de assunto aqui. Isso aí foi uma causa inesperada do nosso episódio. Mas é lógico, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Até porque a Elisa também tá postando algumas coisas sobre o processo de organização do casamento, que, inclusive, faz um gancho com o trabalho dela, porque Muito. Como ela agora tá do lado de cá da cliente, ela consegue perceber como é o processo de todos os fornecedores. Exato. E, às vezes, um fornecedor
deixa de realizar a venda não pelo produto, mas pelo processo. Exato. Isso se tornou muito claro para mim, porque eu era consumidora final, né? Eu precisava daquele serviço e eu sou uma pessoa que quer ter tudo muito organizado e eu quis fazer isso com antecedência. Então, quando eu comecei a organizar o casamento e a gente começou a olhar os fornecedores e eu não tinha resposta e eu ficava, meu Deus, como assim? Porque cada contrato de casamento não é um contrato barato, né? É um contrato que exige investimento, que exige planejamento. Então, as empresas desse setor, elas necessariamente precisam estar preparadas para lidar com uma noiva desesperada. E acho que ficou muito claro para mim de que isso não existe. Então, assim, a minha vontade é de abrir meu Instagram e meu TikTok e falar, meu Deus, vem aqui, eu vou te ajudar, vou te fazer uma consultoria gratuita aqui. Porque é um desafio muito grande você ter um evento que vai ser um dos dias mais felizes da sua vida e você, durante a preparação, de se sentir frustrada, se sentir insegura. E isso aconteceu demais. Até que eu consegui desapegar agora e as coisas estão caminhando. E talvez isso seja um pouco de pressão que a própria noiva coloca em cima do processo, né? Eu entendo da visão metodológica disso tudo, que é uma pressão muito grande no processo. Mas, nossa, é complicado. Mas aqui eu tenho um ponto que acredito que vocês devem concordar comigo. A gente hoje está numa cidade, não é uma cidade pequena, mas também não é um grande polo, né? Um grande polo. É um polo regional, mas perto a gente tem cidades muito maiores. E eu acho que talvez seja uma mentalidade mesmo de cidades pequenas, de que eu tenho o meu produto, eu presto um serviço, falando de casamento, ou independente do que for, eu presto um serviço, as pessoas me procuram, então não necessariamente eu preciso responder rápido. Não, as pessoas me querem. Isso é bom, ótimo, né? Se eu presto um bom serviço, tenho um bom produto e as pessoas me procuram, sim. Mas eu acho que as pessoas não pensam nisso, porque eu vou mandar mensagem, acredito que você manda mensagem para 3, 4 fornecedores de um mesmo produto. Talvez aquele que é o melhor é onde vai ter a pior experiência do processo, porque a pessoa vai demorar 2, 3 dias para poder responder. São conversas parecendo... Sim, não. Não tem um desenvolvimento, né? Uma apresentação do produto, falando e querendo saber, porque também nesse processo precisa acalmar, eu acredito, tem que acalmar a noiva, né? Do processo para poder mostrar o produto. E eu acho que é uma mentalidade que tem das pessoas que não precisam desse processo estruturado de vendas, porque ela já tá tudo pronto. Tá chegando aqui no meu canal. Tá chegando e tá bom. Esse processo de comparar fornecedor, ele tem um nome, ele chama benchmark. Então, você faz benchmark para tudo na sua vida. Você vai procurar 2 opções, a não ser que seja uma coisa muito certa, que você tenha muita certeza. Ou única, né? Ou única. Você vai procurar opções para aquilo. Então, na maioria das vezes, as pessoas fazem isso e elas acabam fechando, não talvez com o melhor produto, mas com a melhor experiência. Então, para você fazer uma venda, você precisa pensar desde o processo de benchmark. Tipo assim, a pessoa vai me encontrar, sei lá, no Instagram, no Google, o que eu vou oferecer para ela já de cara? Então, acho que isso também no mercado de noiva é muito complicado. E eu já vi várias pessoas falando, deixei de fechar com o fornecedor porque não me respondeu. Então, assim, é muito complexo, muito complexo. Falando de casamento, relacionamento, né, entre aspas, não, mas aqui de verdade. O que influencia pra você, e aí é pra audiência mesmo, ter um relacionamento que te impulsione? Não tô falando, me colocando como impulsionador, mas assim... você... Obrigado. Mas aqui, o quanto um relacionamento importa para o crescimento do par? É tudo. Porque se você está com uma pessoa e você escolheu estar com ela pro resto da sua vida,
aquela pessoa vai precisar participar e opinar em todas as decisões que você tomar. E se tratando de carreira, você mudar de carreira, você almejar uma promoção, você decidir se promover e crescer, seja financeiramente, seja dentro da sua profissão mesmo, exige que a pessoa que está com você concorde com isso, certo? E se essa pessoa não concorda, não te impulsiona, não serve de catapulta para você crescer, você vai ficar sempre travado. Então, aí você vai viver sempre num meio termo. Será que eu vou ficar e vou regredir para preservar o meu relacionamento? Ou será que talvez eu preciso refletir se aquela pessoa é de fato a pessoa para estar comigo? Então, uma pessoa que te impulsiona, que te conhece, que acredita em você, que acredita no seu propósito, é tudo. Se você não tiver isso, você não vai crescer para lado nenhum, nem pro relacionamento, nem profissionalmente. Isso vem de um alinhamento grande de expectativa, você concorda? Muito, muito. É porque, às vezes, uma pessoa quer empreender, a outra não quer. Tá tudo bem. Se as duas quiserem, se apoiam, por exemplo. Ou que, pelo menos, aqui não... Se tiver um que não quer, que apoie também. Uhum. Então, eu acredito que as pessoas... E aí, com a maturidade que eu tenho hoje, eu enxergo isso. É muito melhor alinhar todas as expectativas antes de entrar, porque... de repente, possa existir frustração quando a expectativa não se alinha assim com a realidade. E é no detalhe. Igual o meu trabalho e a empresa que eu trabalho exige que eu viaje periodicamente. Então, você precisa ter a maturidade de entender que eu preciso viajar, que eu preciso estar nos eventos, que eu preciso ser uma pessoa presente, principalmente pelo cargo que eu exerço hoje em dia. Então, vai muito além de vou te impulsionar na sua carreira. É confiança de que você vai zelar pelo relacionamento, de que você vai ser a pessoa que vai estar ali defendendo o seu relacionamento até o final, que vai estar fechada para qualquer tentação que existir em todos os sentidos. Então, vai muito além de impulsionar na carreira, mas também de impulsionar como pessoa e como casal, individualmente e juntos também. E isso, do meu lado, do processo de emagrecimento, influencia demais. Porque Totalmente. se uma pessoa dentro de casa quer emagrecer, tá treinando todo dia, tá seguindo uma dieta, e a outra não ajuda, é difícil, muito mais difícil você sustentar aquele processo de emagrecimento, porque é muito melhor, palatavelmente, é muito melhor comer uma pizza, um sanduíche, do que um pão com ovo. Né? Então, se a pessoa, você tá com pão com ovo, a pessoa não quer comer e tá pegando alguma outra coisa que vai atrapalhar, isso vai influenciar muito, vai te atrasar. Ou vai te atrasar ou vai impedir mesmo. Exato. E aí é o papel do vendedor e do médico de fazer o meio de campo. Como é que eu vou fazer com que esse meu paciente não desista do processo dele? Se ele não tem uma pessoa que apoia. Então... Na reunião de vendas, aí pro meu lado, é o seguinte, que a pergunta, é você que vai tomar a decisão desse negócio? Ou você precisa consultar alguém? Eu preciso falar com minha esposa, então coloca as duas pessoas da reunião e vamos decidir juntos. Porque é mais fácil, porque depois a expectativa fica tão grande de um lado, mas ela não vai se cumprir, porque a realidade é totalmente diferente. E gera frustração. De repente, até seu produto é bom, mas gerou frustração porque tem o terceiro, que às vezes vai impedir com que aquilo seja, de fato, uma boa experiência, né? Então, maridos, apoiem suas esposas em todas as decisões, tá bom? Exatamente. Existe um dado... a gente conversando com uma pessoa que é referência no mercado, e aí ela nos falou um dia, que até a Malu Albuquerque, eu peguei esse insight, ela falou que boa parte das pessoas que ela atende, mulheres, elas vêm com a queixa que elas não têm apoio nenhum dos seus companheiros para empreender, e muitas das mulheres têm ideias extremamente interessantes, relevantes. Tem muitas mesmo. No meu caso aqui, a Elisa veio para organizar o meu negócio. E aí, essa questão do companheiro tolir ou não considerar que elas são capazes, gera uma frustração, causas psíquicas que não são fáceis de ser curadas, porque você está tolindo aquela pessoa todo dia. Então, cara,
quer crescer e se for unidade, cresce junto. Hoje a visão que a gente tem é tudo de todo mundo lá dentro da minha casa e a gente cresce junto. Quer fazer a consultoria? Então vamos fazer a consultoria. Eu tenho, por exemplo, câmera, tenho material, então eu vou lá, tiro foto, faço as coisas. E aí você coloca o produto no mercado. Se a gente se ajudar, se no final das contas é para todo mundo, e eu acredito que quando não tem muito isso, ou as pessoas alinharam de erradas expectativas, ou tem um individualismo que ainda precisa ser curado. Ou medo de perder o lugar, né? Quando existe o apoio, o acesso começa a ser para os dois. No nosso caso foi assim. Eu comecei no suporte comercial, abri espaço para o Matheus, e hoje a gente acessa os mesmos lugares, as mesmas pessoas, a mesma empresa. E se eu não tivesse o apoio e o suporte, isso não seria possível, porque eu não me sentiria confortável em puxar ele para trabalhar comigo. Então, isso alcança âmbitos muito maiores que às vezes a gente nem percebe. Qual que é a diferença de trabalhar para um expert e trabalhar para uma marca corporativa? Gente, antes disso, para quem não sabe o que é um expert, é pessoa que tem expertise em algum assunto. Por exemplo, a gente está falando de vendas, e nós temos uma consultoria de vendas, o Lucas é o expert em emagrecimento, performance, e aí ele domina essa área e ele começa a vender um produto ou serviço dentro dessa área. Só para a gente elucidar ali para a nossa turma. Eu acho que trabalhar para um expert exige que você desempenhe funções diferentes num mesmo cargo. Então, eu como vendedora de uma expert, eu preciso ser um pouquinho de suporte, eu preciso ser um pouquinho de infra, eu preciso ter um tato ali muito maior com áreas diferentes de um processo de uma empresa do que dentro do corporativo. O corporativo, por mais que eu tenha toda a flexibilidade, que a gente tenha uma empresa que conversa muito entre si, cada área desenvolve separadamente o seu processo. Então, produto tem um processo, Customer Experience tem um processo, vendas tem um processo, e por mais que elas conversem, elas se desenvolvem separadamente. Um expert geralmente tem uma equipe mais reduzida, um expert geralmente exige que essa pessoa seja multi-skill mesmo, porque senão você está fora do mercado. Então, se você trabalha para um expert e você não está disposto a ficar até meia-noite trabalhando, se você trabalha com expert e não está disposto a fazer trabalhos que não estão no seu escopo, você está fora do mercado. E talvez isso tenha sido o meu maior destaque. Eu sempre gostei de aprender muito, eu sempre gostei de conhecer e, principalmente, de estar em posição de liderança. Então, quando eu comecei com a expert em questão que eu trabalho, que é a Tamara, eu comecei como suporte da primeira empresa dela, o Medbox, e hoje eu sou vendedora dela. A única vendedora, sou só eu no comercial. Então, eu quis me colocar naquela posição. Eu quis falar, não, Tamara, vamos, eu vendo para você, eu quero aprender. Então, é muito querer mesmo. É muito querer estar disposto a aprender, porque não é fácil. Pra gente poder encerrar, já tá dando nosso tempo aqui. Não, passou voando. Passou muito rápido. Dava pra ficar aqui a noite toda, né? Conversando igual no último. Mas o que você pode deixar de lição sobre carreira, sobre crescimento profissional, pra quem tá assistindo agora? São tantas coisas, mas a principal é que tenha foco e tenha um objetivo. Entenda o que você quer representar no mundo, o que você quer ser para o mundo. E aí, aos poucos, você vai definindo o que a sua carreira significa em cima disso, o que o seu relacionamento significa em cima disso, o que você está disposto a abrir mão para alcançar isso. Então, tenha um objetivo. Eu acho que as pessoas hoje em dia, principalmente quem começa a trabalhar, elas estão muito soltas, assim. Eu vou fazer esse serviço aqui, se não der certo eu vou pro outro, se não der certo eu vou pro outro. E aí elas ficam soltas e no final não chegam em lugar nenhum. Ou não tem uma carreira tão promissora quanto se ela tivesse o mínimo de estrutura, ela conseguiria alcançar. Então, eu acho que é isso. Tenha um foco e o que você quer significar no mundo, e depois vai encaixando as áreas da sua vida aos poucos, sem pressa. Sustenta. Sustentar o processo. Sustentar o processo. Eu, particularmente,
concordo plenamente. As expectativas têm que ser todas alinhadas. Antes disso, foi um prazer estar com você aqui, além de estar como minha parceira de vida, que nós nos escolhemos para trilhar essa jornada. Além de ter todo o nosso contato do dia a dia, nós empreendemos juntos. A gente briga por conta dos nossos negócios diariamente, mas a gente briga para tentar alcançar Crescer. uma coisa melhor. Para não parecer que a gente também... eu não quero nunca vender uma coisa que não exista. Vender o casal perfeito, não quero isso. Mas acredito muito, quem tem uma expectativa de ter um relacionamento que seja próspero, encontre as pessoas que vão dar match de fato com o que você acredita. Que se eu ficar até 2 da manhã, até 3 da manhã, em algum momento dessa jornada, isso seja uma coisa compreensível. E que se a gente precisar de ir para um lugar e eu abrir mão para que, por exemplo, a Elisa viaje e fique 5 dias no evento da empresa, que isso também seja uma coisa compreensível. E aí, alinhar as expectativas e as realidades é o primeiro passo para que você consiga ter um relacionamento que seja produtivo e que isso gere frutos. Nós dois estamos nessa jornada, muita gente não entende muito bem, mas pra gente funciona e tá tudo certo. Da forma que a gente trabalha, o horário que de repente a gente trabalha, tá tudo bem. Então, escolha o que tá tudo bem pra você e do outro lado. Exato. É um conjunto de o que tá tudo bem. Eu não vou render muito mais, porque senão a gente entra num outro Vai assunto indo, aqui e continua. Mas eu vi já um vídeo de um... Esqueci quem foi, mas eu escutei um podcast. Ele é um médico, Dr. Baracá. Ele fala que no início do trabalho, da carreira dele, ele trabalhava até 6 horas da tarde e acordava 5 horas. Em um dado momento, ele precisava aumentar, como ele estava com muitos pacientes, ele precisava aumentar o seu horário, estender seu horário para poder conseguir suprir aquela demanda que estava. E ele disse que virou para a esposa dele e falou o seguinte, me dá 1 ano. Eu vou trabalhar 1 ano até 11 horas da noite, acordo 5 da manhã, trabalho até 11 horas. 11 horas é que ele terminava de trabalhar, não era a hora que ele chegava em casa, lá em São Paulo. Então, ele trabalhava até 11 horas da noite e falou, me dá 1 ano. E eu acho que isso é muito importante, ter um prazo, porque também não pode viver 100% da vida para o trabalho, mas também não pode 100% pro relacionamento, porque tem que ter um equilíbrio em tudo. Claro. Se ficar só em prol daquilo, da onde que vai vir a receita, né? O restante. Mas exatamente isso. Colocar um prazo, ele colocou 1 ano. E ele disse que durante esse ano, ele chegava em casa meia-noite, acordava 5 horas da manhã para poder sair. E ele precisou disso. Depois desse 1 ano, deslanchou. Sucesso. Pessoal, foi muito bom esse episódio que nós tivemos aqui. Gostaríamos que fosse muito mais longo, mas nós traremos outras conversas como essa. Nós somos parceiros de negócio, então não vai ser a única oportunidade que nós teremos para trazer um episódio e falar de outros assuntos para vocês. Muito bom, espero que vocês gostem muito desse episódio e indiquem pessoas e assuntos para que nós possamos trabalhar aqui, né, Lucas? Com certeza, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, foi gente. Um assunto ótimo, a hora passou muito rápido. Foi muito bom. E eu acredito que vai ajudar algumas pessoas, pode ter clareado para muita gente que está entrando nessa área. Para mim, deu alguns insights, algumas clareadas em alguns pontos, e acredito que para quem está escutando também vai ter ajudado bastante. Obrigado pela oportunidade, pelos minutos aí, poucos, mas ajudou demais. Com certeza. Gente, esse é o AtlasCast. O nosso lema é sustenta, bora pra cima e pro próximo episódio.